Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa feira de profissões e vamos ver quem é o nosso convidado de hoje. Olá, meu nome é Marina Barreto, eu sou formada em administração de empresas, estudei na GV, na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo e sou formada há 22 anos, sou velhinha. Enfim, eu trabalho hoje na área de entretenimento, em estratégia. E eu adoro essa área porque estratégia é uma área em que a gente está sempre resolvendo problemas diferentes, tentando pensar como vai ser o futuro e o que a gente pode fazer para fazer o futuro da nossa empresa, dos nossos produtos, no nosso caso, dos nossos shows. Eu trabalho com TV para criança, mais interessante. Então eu gosto porque são sempre coisas diferentes que estão acontecendo. Que bacana! Olha, primeiramente gostaria de agradecer muito a sua presença aqui conosco hoje. E gostaria que você falasse pra gente, trouxesse pra gente um pouquinho da sua história. Conta pra mim, aonde que você estudou? Comecei o meu ginásio em Campinas. Estudei em Indaiatuba no começo da primeira até a quinta série, depois estudei em Campinas, da sexta até o final do colegial. E eu sempre gostei de estudar, essa é uma coisa minha, eu sempre gostei de ler, sempre li bastante, gostava de matemática. Tinha coisas que eu não gostava muito, mas a maioria das coisas da escola eu gostava, adorava estar com meus amigos. Mas foi engraçado porque eu sempre gostei de várias matérias diferentes, eu nunca soube exatamente o que eu queria fazer. E eu até o finalzinho da faculdade não, do colegial, eu não tinha muita certeza do que eu queria fazer. Olá, tudo bem? Espero que você esteja gostando da Feira de Profissões Online e eu gostaria de fazer um convite. Que tal conhecer a nossa última turma de preparação para o Enem e para os principais vestibulares? É o multi-intensivo, onde as aulas começam em agosto e vão até fevereiro, quando acontece o Enem e a segunda fase das estaduais. Está esperando o quê? Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp e venha participar dessa turma, uma turma exclusiva de apenas 40 alunos com uma preparação completa para o Enem e para os principais vestibulares. Eu fiz, na verdade, antes disso, durante o colegial e até no finalzinho, na sexta, sétima, oitava série, eu já estava dando aula de inglês. Minha mãe tem uma escola de inglês em Indaiatuba e eu dava aula, quando eu terminei o meu inglês cedo, eu dava aula para criança e depois isso até me ajudou na época da faculdade a ganhar um dinheirinho. Eu dava aula para executivo na época que eu estava na faculdade já. Os meus estágios mais direcionados à área de administração de empresas, que foi o que eu acabei fazendo, eu fiz na época da faculdade. A gente sempre pensa que as profissões, qualquer uma delas, uma é mais fácil, outra é mais difícil para entrar, para ingressar na universidade, né? Mas não é. Você escolheu a sua faculdade ou a sua faculdade escolheu você? O que eu quero dizer é, você já tinha certeza de qual faculdade, qual universidade você queria fazer? Ou você passou naquela que deu? Me conta um pouquinho sobre isso, por favor. Então, a minha escolha de faculdade foi engraçada, porque, como eu estava falando, eu sempre tive interesses diversos. Eu sempre toquei piano e fazia aula de violão, e tinha um lado muito musical. Eu gostava de matemática, eu ia bem em matemática, então eu tinha esse lado mais quantitativo. E eu tinha interesse, até hoje tenho interesse em muitas coisas, então foi muito difícil para mim saber o que eu queria fazer na faculdade. Mas o tempo vai chegando e eu chegando no final do colegial, eu tive que pensar no que eu queria fazer. E tem mais, meus pais sempre me apoiaram nas minhas decisões e nunca me disseram você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eles sempre falaram, faz o que você quiser, o mais importante é você pensar em alguma coisa que vai te deixar feliz. O que é ótimo, mas na hora da escolha também eu não tinha nenhuma restrição nesse sentido, né? Então eu fiquei pensando, puxa vida, como que eu posso, de alguma forma, adiar um pouco essa decisão? Porque na minha cabeça eu não queria tomar uma decisão que parecesse assim tão definitiva para o resto da vida, ainda naquela fase. E então foi mais ou menos por aí que eu fui parar na administração de empresas, que era e até hoje eu acho que foi uma boa decisão para mim, uma área em que te deixa as portas abertas para fazer várias coisas diferentes. Eu, na época, eu fiz vestibular para
foi para administração, mas também para engenharia química, porque eu ia bem em matemática, eu gostava de química, e eu acabei entrando em engenharia química na Unicamp e na administração de empresas na GV. E aí, para mim, eu tive que decidir qual das duas fazer, e porque eu não tinha certeza do que eu queria fazer, eu fui para a área de administração, e eu acho que foi uma boa, porque eu posso contar um pouquinho mais, mas acabou me deixando as portas bem abertas para ter um monte de experiências diferentes. Então essa foi minha experiência de escolher a faculdade. Me fala uma coisa, durante o período que você ficou na faculdade, ou na sua universidade, que você estava fazendo o seu curso, foi difícil? Você encontrou muitos desafios? Você pode compartilhar com a gente quais os desafios que você encontrou que foram assim mais terríveis para você? Eu pergunto isso porque existe uma máxima que a gente só descobre depois que entra na faculdade, né? Que é o seguinte: na faculdade é fácil entrar, difícil é sair. Foi assim para você também? Puxa, a minha época de faculdade tem muitas histórias, assim, foi uma grande mudança, porque eu acabei indo para uma faculdade em São Paulo e meus pais moravam em Indaiatuba, então eu fui morar com os meus avós, os pais da minha mãe, que eu morei com eles os 4 anos da faculdade, e foi uma experiência muito legal, a gente se dava muito bem, mas eu tive que, obviamente, aprender a morar numa casa com dinâmicas diferentes. Eles tinham os horários deles, o espaço deles, eu tinha o meu, e eu não tinha carro, então eu ia de metrô para a faculdade, e eu lembro que era cedo, a minha primeira aula acho que era 7h30, e frio, e para ir a pé na rua, mas isso, lá em São Paulo eu lembro bastante disso, e às vezes chovia, aquela coisa, né? Mas fora isso, eu diria que para mim o que aconteceu foi que eu tinha várias outras coisas que eu queria fazer também, além de estudar na época de faculdade. Então eu queria viajar, e eu queria continuar com a minha música, que sempre foi importante para mim. Eu queria continuar com a aula de dança, de música, e na época eu comecei também a fazer teatro. E para fazer muitas dessas coisas precisava de grana que eu não tinha, então eu fui dar aula de inglês, como eu falei antes, para numa escola que fazia aula para executivo. Então eu ia para empresas, pegava mais metrô para mais longe ainda, lá no Tietê, eu lembro que era uma das minhas aulas que eu dava, e eu fazia isso depois. Então assim, eu ia para a faculdade de manhã, tipo das 7h30 a 1h30, 2 horas. De lá eu ia para o estágio, eu fiz estágio no Citibank e na Merrill Lynch, eu comecei na área financeira. E eu fiquei lá, e aí eu ia, das 2 às 6, e aí eu saía de lá e ia dar aula. E aí, os dias que eu não dava aula, eu tinha aula de dança, e no fim de semana eu fazia teatro. Então minha vida era assim uma loucura. Nesse meio tempo, fazer todos os projetos da faculdade, a lição de casa, né, que era... Naquela época, os computadores eram um pouco mais lentos, então tudo demorava mais, era uma confusão, mas... E eu ia fazendo nos horários entre uma coisa e outra, fazendo os trabalhos em grupo, assim, tipo, entre as aulas, nos intervalos, ia comendo enquanto fazia os trabalhos, e assim, ou no metrô, e eu levava um sanduíche e vamos que vamos. Então eu lembro de ter sido uma época de muito trampo, de dormir pouco, estudar, trabalhar, mas eu também estava fazendo o que eu adorava. Eu tive experiência muito legal na faculdade, tive professores que eu gostei muito, fiz muitos amigos, e aí eu tinha esse outro lado também que eu estava me sentindo produtiva. Eu estava trabalhando, eu estava ganhando meu dinheirinho, começando a juntar. Depois de uns anos eu consegui fazer a tal da viagem que eu estava economizando, e também fazendo meu teatro, fazendo outras coisas que eu gostava, e até interessante porque o que acabou acontecendo comigo foi que eu acabei indo... Logo depois da faculdade eu falei que eu fiz estágio na área financeira, e depois acabei indo para consultoria, que também é na área de mais assim, mais de administração em geral, mas foi juntando essa minha área criativa do teatro, da música, etc., com a parte de administração. Aos pouquinhos eu fui entendendo que essa é a área que eu gosto, e isso é a área que eu tenho facilidade. Então, trabalhar em entretenimento na área de estratégia, na área de negócios, para mim, foi meio que a junção dessas duas coisas. Eu posso usar o fato de eu ter um cérebro que é bom para parte analítica, que é bom de gerenciamento de pessoas, times, empresas, etc. E aplicar isso para a área de entretenimento, onde a gente está fazendo filme, TV, música, etc. Então, isso acabou sendo uma maneira de juntar tudo para mim que me deixa muito feliz. Então, e aí vamos falar de uma outra coisa agora. Como foi a sua preparação para o vestibular?
Você estudou bastante? Teve que se preparar bastante? Contou com ajuda? Você fez cursinho? Conta para os nossos alunos um pouquinho de como que foi essa sua jornada para ingressar nesse curso tão querido. Então, você sabe que eu acho que a minha jornada para entrar na faculdade, de coração, acho que começou desde o comecinho da minha jornada de escola. Eu sempre gostei de escola, mas eu sempre levei muito a sério. Não no sentido de achar que é uma coisa chata, mas levava a sério no sentido de que eu sabia que eu não, para mim, e um pouco disso os valores dos meus pais também. Escola nunca foi opcional. Tipo, lição de casa tem que fazer. Prova, você tem que estudar e o melhor que você puder. Então, para mim, eu sempre fui daquelas pessoas que eu fazia primeiro o trabalho, lição de casa, o projeto, o que quer que fosse, e depois eu ia brincar, e depois eu ia passear, depois eu ia me divertir. Porque eu não queria ficar naquela situação de que eu tinha que fazer as coisas depois. Eu nunca deixei de entregar nada de lição, essas coisas, e também nunca queria fazer as coisas correndo. Mas eu vou ser bem sincera, eu vou admitir que quando tinha projeto, assim, que demorava 2, 3 semanas, eu costumava fazer mais na última semana mesmo, porque eu gosto um pouquinho de trabalhar sob pressão, isso funciona pra mim, mas eu fazia. Tipo, no dia a dia eu não deixava acumular a lição de casa, essas coisas. Eu fazia, tirava da frente e depois ia fazer minhas outras coisas. Mas eu não fiz cursinho, eu vou ser bem honesta, eu não queria ter que continuar estudando, eu queria fazer bem e tentar entrar na primeira vez para não ter que ficar fazendo mais um ano. O que não quer dizer que se eu tivesse que fazer, eu faria. Eu só acho que pra mim, a personalidade valia a pena dar um gás, tipo, levar a sério e fazer e tentar tirar da frente da primeira vez, se der. Uma coisa que eu fiz que me ajudou muito, eu não sei se existe isso ainda, mas no ano antes de eu fazer o vestibular para valer, eu fiz como treineira. Eu fiz, não sei se tem, mas é aquela coisa que você faz vestibular sem, você não pode passar ainda, porque eu estava ainda no segundo colegial, que era, né, antes de terminar. Mas foi uma experiência muito boa, porque me ajudou a eu aprender como é que era a prova, como é que era o ambiente, sentir um pouco da pressão das pessoas em volta, que para eles aquele era o ano que eles poderiam entrar. Então ter feito esse ano anterior como treineira me ajudou bastante. Nossa, fazia tempo que eu não tinha pensado nisso. Mas então isso é uma coisa que até depois, quando eu tive que fazer umas outras provas, tipo vestibular para entrar para fazer o mestrado, mesma coisa. Sempre que eu tive oportunidade, eu fazia essa opção de treineiro, fazia para praticar, fazia 1 ou 2 vezes para praticar. Porque daí a hora que eu ia fazer para valer, eu já tinha feito antes, já tinha essa experiência. Então, uma coisa para se pensar. E muito, às vezes se você consegue fazer isso, mesmo você mesmo, não precisa nem ir no lugar. Tipo, bota o timer lá, né? Bota o reloginho, fala, não, vamos lá, vou me dar 10 minutos, ver quanto que eu consigo fazer disso. E, enfim, fazendo uma prática. Que legal, que bacana. Bom, e agora, todo mundo quer saber, né? Conta pra mim, quais são os desafios da sua profissão? O que você encontra de mais desafio? Você já chorou por causa da sua profissão? Quais foram as alegrias? Quais foram as dores da sua profissão? E mais, o que você consegue dar de conselho para os nossos alunos que querem seguir essa profissão? Então, eu falei um pouco dos benefícios da área de administração de empresas, né, que é a minha área. Eu acho que esse benefício também vem com alguns desafios. Porque, por um lado, você tem as portas abertas, você pode trabalhar em várias áreas, você pode trabalhar no setor financeiro, que foi onde eu comecei, em banco, e mesmo dentro de banco tem várias áreas que você pode trabalhar. Eu comecei na área corporativa, mas você pode trabalhar desde agência até o que eles chamam da área de investimento, onde você está comprando e vendendo empresas, ou com ações, ou com coisas completamente diferentes, né? Aí você pode trabalhar em consultoria, que é e dentro de consultoria tem todas diferentes áreas de consultoria que você pode trabalhar, ou você pode trabalhar em empresa, você pode abrir seu próprio negócio. Nossa, tem tantas opções. Então isso é bom, porque te dá flexibilidade, mas por outro lado, meio que não tem muito um caminho, entendeu? Tem outras áreas, eu imagino, que nem, por exemplo, medicina, ou até a área mais acadêmica, onde o caminho pode parecer um pouco mais linear, ou seja, você
você se forma, você faz a sua residência, etc, etc, vai trabalhar numa certa área. Obviamente todas as carreiras vão ter escolhas que você tem que fazer. Eu escolhi uma carreira que tem mais escolhas ainda, porque a não ser que você resolva entrar numa área no começo e falar, puxa vida, por exemplo, banco. Se eu tivesse amado trabalhar em banco logo que eu entrei, aí eu até poderia ter escolhido um caminho para mim que era um pouco mais regradinho, né? Mas não era aquilo que eu gostava. Eu falei, legal, aprendi, gostei de entender os números por trás de uma empresa. Mas eu estava trabalhando mas eu não sabia o que mais estava acontecendo das empresas, eu só sabia os números, quando dinheiro eles ganharam, quando dinheiro eles perderam. Aí eu fui para a consultoria. Na consultoria eu aprendi um pouco mais a entender por que as empresas tomam essas decisões de abrir uma loja nessa região, ou fechar uma loja na outra região, ou de expandir num outro país, né? Legal, mas eu estava trabalhando com a indústria farmacêutica, com a indústria de minerais, indústrias que não tinha aquela coisa que eu falei antes do emocional, né? Que para mim sempre foi essa coisa de entretenimento, de fazer as pessoas felizes. Foi aí que eu pensei, não, peraí, o que eu posso fazer com TV, com filmes, com música, que são essas coisas que eu sempre gostei, teatro. E aí o meu sonho era trabalhar na Disney, sempre foi. Ou em algum outro estúdio, mas eu sempre fui uma fã das histórias dos livros da Disney, né? E aí quando eu fui fazer o meu mestrado, falei, voltar a estudar mais ainda. Por quê? Porque eu não tinha focado eu não conhecia muito sobre essa área, e porque eu sabia que essa indústria é uma indústria muito difícil de entrar. Então eu fui fazer o meu MBA nos Estados Unidos, e eu tinha essa coisa de entertainment, então eu escolhi uma escola que tinha uma área específica para gerenciamento de empresas na área de entretenimento. Ou seja, eu fui me preparar mais ainda para poder focar nessa área. E foi duro, foi difícil, porque eu lembro que todos os meus colegas que iam para as outras áreas, ainda iam fazer, sei lá, marketing na Unilever, que iam fazer finanças num banco. Essas áreas são um pouco mais regradinhas, eles contratam mais cedo, o pessoal, todo mundo já tinha emprego, e eu lá, tentando bater na porta da Disney, tentando bater na porta da Warner Brothers, tentando bater na porta de qualquer estúdio que fosse falar na Sony. E demorou, eu fui uma das últimas a conseguir meu estágio, isso foi estágio na época de mestrado. Mas consegui meu estágio na área de marketing internacional, foi o meu ângulo, porque eu tinha experiência, né, vinha do Brasil, eu tinha experiência internacional, na Warner, e na área de DVDs. E aí eu tive uma experiência super legal, acabei conseguindo voltar para lá depois que eu me formei, e depois de e até aí eu não consegui nem entrevista na Disney. Depois de alguns anos com essa experiência em outro estúdio, eu consegui minha primeira entrevista na Disney, que me levou ao meu primeiro trabalho lá, e eu tô lá agora morando aqui em Los Angeles, trabalhando no Disney Channel agora, mas eu tô na empresa Disney faz 14 anos. E eu adoro. Mas eu não vou dizer que todo dia só alegria. É trabalho. Tem coisa que a gente faz que a gente adora, e tem coisa que eu faço que eu falo, nossa, pra que a gente tem que fazer isso? Eu acho que o mais importante é a gente ter a cabeça aberta. Mesmo a pergunta se eu já chorei. Já! Várias vezes! Tem hora que você chora de cansaço, tem hora que você chora de raiva, tem hora que você chora de frustração, mas eu também choro de alegria. O pessoal tira sarro de mim aqui, porque eu vejo aqueles comerciais, né, dos parques, ou algum trailer de um filme, e eu choro porque eu fico pensando nessa jornada toda, entendeu? De como a gente trabalha duro para chegar nesses momentos. Então, se eu tô sentada ali depois de todo esse trampo, de ter estudado, de ter passado na faculdade, feito a faculdade, daí trabalhado, daí fazer aplicação para entrar no mestrado, feito o mestrado, tudo isso para poder estar sentada aqui, e alguém tem interesse, na minha opinião, sobre o próximo trailer dos Descendentes, que é o que está passando no Disney Channel. Isso é muito legal, entendeu? É uma coisa que demorou, mas eu tenho esses momentos de vez em quando eu me pego falando, caramba, isso é para isso que valeu todo o esforço. Então é isso que eu diria para vocês, mas nunca, se eu tivesse onde vocês estão hoje, se alguém tivesse me perguntado se eu ia estar um dia trabalhando na Disney, trabalhando em qualquer estúdio de entretenimento, morando em Los Angeles, nada disso eu teria imaginado. Muito pelo contrário, eu teria provavelmente dado risada se alguém falasse que é isso que eu ia estar falando, acho que está pensando em outra pessoa. Então, assim, vale a pena
sonhar, vale a pena trabalhar duro e vale a pena continuar tentando achar essa combinação do que você faz muito bem e do que você gosta pra caramba. Porque quando você junta essas duas coisas, é como se fosse uma poção mágica que faz com que as duas coisas fiquem mais fortes, vai? Porque você acaba tendo aquela energia, mesmo quando está cansado, de saco cheio, de continuar indo atrás, porque você gosta, então você tem energia. E se é uma coisa que você faz bem ou tem facilidade, você vai ter um bom resultado, que quer dizer que as pessoas vão continuar te dando oportunidades. Então, pensa, mas também não precisa achar que precisa decidir hoje. Você vê quanto tempo? Eu tô formada há 22 anos, demorou 10 anos para pegar o meu primeiro emprego na Disney, porque todo esse tempo eu também estava tentando ver o que eu queria fazer. Então vale a pena trabalhar duro, vale a pena sonhar, juntar as coisas e não desistir e não ter pressa. Aproveita a jornada, porque é isso que você vai acabar lembrando depois. E aproveita o dia de hoje também. Olha só que legal estar sentada nesse momento e ter tanta possibilidade na sua frente, né? Você pode escolher qualquer coisa. E te digo mais, se escolher uma coisa e não gostar, você pode pensar em outra coisa. Não tem nada contra mudar. Você vê, eu fiz um mestrado para mudar. Tem gente que muda de empresa, tem gente que volta para a faculdade. Nada é definitivo. A vida é muito, muito, muito cheia de curvas e a gente tem muito mais influência, eu acho, que nessas curvas de acordo com do que a gente pensa que tem. Então, fica aí a minha mensagem. Sucesso para todo mundo. Até mais. Gostaria muito de agradecer a sua participação. E para você que assistiu esse nosso vídeo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho de notificação. Se você está assistindo pelo Facebook, não se esqueça de curtir a nossa página e compartilhar. Espero você no nosso próximo encontro. Um grande abraço e não se esqueçam, essa Feira de Profissões ainda vai trazer muita coisa bacana. Um beijo e tchau!